física atmosférica, com estudos e experiências no campo da energia humana e no conhecimento dos corpos sutis do ser relacionados com enfermidades e curas, com diversas publicações como, por exemplo, Mãos de Luz. Igor Ney, professor da Universidade de Cambridge, coautor de Fantasma dos Vivos. Robert Ari, notável químico, professor da Universidade de Pensilvânia, escreveu Experimental Investigations of the Spiritual Manifestations, onde comprova a existência e manifestação dos espíritos. Iniciou suas pesquisas tentando deter a onda de demência que se pronunciava com o nome de espiritismo. Dr. Mapes, professor de Química da Academia Nacional dos Estados Unidos, que iniciou as pesquisas tentando provar a existência de fraudes, terminou convencendo-se das realidades não físicas. Juiz Edmondes, primeiro magistrado do Supremo Tribunal do Distrito de Nova York, onde foi eleito membro do Legislativo e presidente do Senado. Escreveu Spirit Manifestations. Dr. Herbert Mayo, professor de Anatomia Comparada no Real Colégio de Cirurgiões de Londres, escreveu Letters on the Truth Containing Popular Superstitions. Stinton Moses, professor da Universidade de Oxford, escreveu Spirit Identity, Psychography and Spirit Teachings. Dr. P. Barcas, professor de Geologia em Newcastle e membro da Sociedade Geológica da mesma cidade, era colaborador do Spiritual Magazine e escreveu Outlines of Investigations into Modern Spiritualism. Dr. Nathan W. Senior, professor de Economia da Universidade de Oxford e chefe da chancelaria, escreveu Historical and Philosophical Essays. Auguste de Morgan, professor, presidente da Sociedade de Matemática de Londres e secretário da Real Sociedade, escreveu 2 livros. William Stead, estadista, da Conferência de Haia, diretor da Review of Reviews, publicou 3 livros e dentre eles Carta de Júlia. Arthur Findlay, membro de Glasgow Stock Exchange, diretor do Dominion and General Trust, autor de obras de economia e finanças, presidente do Instituto Internacional de Pesquisas Psíquicas, presidente do London Spiritualist Alliance, presidente da Psychic Delight, autor de uma investigação dos fenômenos psíquicos e do No Limiar do Etéreo. Sir Arthur Conan Doyle, escritor, criador de Sherlock Holmes, autor de A Nova Revelação, Devaneios de um Espiritualista, As Fronteiras do Desconhecido e a História do Espiritismo. E.P. Sargent, foi jornalista, poeta, dramaturgo, novelista, educador e editor americano. Seu trabalho mais difundido é Bases Científicas do Espiritismo. Aldous Huxley, conhecido escritor inglês, autor de vários livros sobre percepção extrasensorial. John Ducasse, professor de filosofia da Universidade Brown, em Providence, Rhode Island, escreveu Crença em uma Vida Após a Morte. Era membro da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas. William James, doutor em Medicina, professor de Psicologia e Filosofia. Lecionou na Universidade da Califórnia e na Universidade Stanford. Fundador da Sociedade Americana de Estudos Psíquicos e membro da Sociedade de Pesquisas Físicas, de Londres. Considerado um marco divisório na pesquisa psíquica. Autor de inúmeros livros, artigos e conferências. Dr. Richard Dixon, advogado. Pesquisou, juntamente com William James, a sensitiva Sra. Piper. Membro da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas e editor de jornais de pesquisas psíquicas. Professor Giuseppe Banks Heine, professor de Psicologia da Duke University. Considerado o pai da parapsicologia. Autor de O Novo Mundo da Mente, O Alcance do Espírito, Fenômenos Psi e Psiquiatria, O Novo Mundo do Espírito, dentre outros. Professor Swall, da Universidade de Londres, desenvolveu pesquisas sobre o fenômeno de voz direta. Dr. Raymond Moody Jr., doutor em filosofia, médico,
Autor de livros de estudos sobre morte clínica e sobrevivência da alma, como Vida Depois da Vida e Reflexões sobre a Vida Depois da Vida. Peter Bander, psicólogo e editor. Autor do livro Os Espíritos se Comunicam por Gravadores. Russell Wallace, naturalista, colaborador de Darwin. Publicou Les miracles et le moderne spiritualisme. Doutores Maurice Netterton, Brian Weiss, Edith Fiore, Denis Kelsey e inúmeros outros profissionais da saúde, com experiências sobre regressão de memória a vidas passadas. França. Professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, professor de Química, Física, Matemática e Astronomia, autor de diversas obras didáticas adotadas pela Universidade da França, membro, dentre outras, da Academia Real d'Arras, decidiu-se a desmascarar os fenômenos que vinham ocorrendo na Europa, principalmente em Paris, pois acreditava tratar-se de fraudes, mas teve que acabar aceitando como verdadeiras aquelas comunicações que eram dadas pelos espíritos. Assim, com as 1019 perguntas que lhes fez e suas respostas, publicou em 1857 em Paris Le Livre des Esprits, ao qual se seguiram mais 4 outros que compõem a codificação do Espiritismo. Charles Richet, médico, fisiologista, professor da Sorbonne, Prêmio Nobel de 1913. Publicou dezenas de livros. Os traduzidos são A Grande Esperança, O Sexto Sentido e A Porta do Mistério, esse em coautoria com Léon Cherreville. Dr. J. Maxwell, membro da Academia de Medicina, professor da Faculdade de Medicina de Paris, procurador-geral da Corte de Bordeaux. Publicou La magie et les phénomènes psychiques. Professor César de Vesme, laureado pela Academia de Ciências de Paris, historiador, publicou diversas obras, dentre elas Visões Grandiosas na Terra e no Ar. Dr. Eugênio Osti, neurologista de fama internacional, diretor do Instituto Metapsíquico. Participou das mais célebres pesquisas psíquicas e publicou diversos livros. Dr. Paul Gibier, médico eminente, discípulo de Pasteur, interno do Hospital de Paris, naturalista do Museu de História Natural, cientista convidado do governo americano. Autor de Psicologia Experimental e Análise das Coisas e outras não traduzidas. Dr. Gustave Gelei, médico em Nancy, ex-diretor do Instituto de Metapsíquica. Morto em desastre de avião previsto 28 meses antes por 2 sensitivos, Pascal Fortuny e May Perrotet. Nesta viagem, trazia importantes documentos sobre pesquisas realizadas. Deixou diversas obras, já traduzidas. Dr. Gabriel Delany, cientista, homem de letras, foi um dos mais fecundos defensores dos fenômenos espíritas, legando à humanidade diversas obras de preciso valor, tais como Evolução Anímica, A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, A Reencarnação, etc. Camille Flammarion, astrônomo conhecido mundialmente cujas obras iluminaram os séculos XIX e XX, deixou dezenas de obras nos diversos campos do conhecimento. Nas pesquisas psíquicas pode-se ressaltar a morte e seus mistérios, Deus na natureza e o inconsciente e os problemas psíquicos, etc. Léon Denis, jornalista e escritor, legou à humanidade diversos livros de vital importância à continuidade das ideias espíritas no mundo, tais como No Invisível, O Porquê da Vida, Joana d'Arc, Médium, etc. Louis Jacoliot, famoso orientalista, escreveu diversos livros sobre o espiritismo. Traduzidos para português pode-se encontrar os títulos: O Espiritismo na Índia e as Ações dos Defuntos. Barão de Gudenstubbe, responsável pela introdução do fenômeno de escrita direta nos gabinetes da Europa. Durante 13 anos de pesquisa, o barão reuniu mais de 2.000 provas de escrita direta. Teodoro Fournoy, professor de psicologia da Universidade de Genebra, tornou-se um dos mais importantes pesquisadores dos fatos espíritas.
autor de 3 livros. Leon Chevalier, autor do Espiritismo na Igreja, A Porta do Mistério, em coautoria com Charles Richet, e outros. Abra um dos capítulos de seu livro L'Espiritismo Incompris com as palavras de Sir Oliver Lodge. Lanço um desafio a meus adversários, sustento que há provas da sobrevivência e que as há perfeitamente sólidas. Professor Julien Choroix, professor de Psicologia da Universidade de Lemberg, autor de La Sugestão Mental e pesquisador de notória seriedade em assuntos psíquicos. Elizabeth de Esperance, autora de No País das Sombras, médium. Paul Baudier, autor de A Vida e a Morte e Como Desenvolver a Mediunidade. Dr. Patrick Drouot, físico francês, com suas pesquisas sobre o fenômeno da reencarnação à luz da física moderna. Alemanha. Barão Carlo Duprel, doutor em filosofia pela Universidade de Tübingen. Participou de diversas comissões de pesquisas com variados sensitivos. Escreveu diversos livros. Barão de Shen-Knotzing, médico, discípulo de Artmai Duprel, hipnotizador afamado, frequentou as aulas de Beringen, em Nancy. Foi um dos mais meticulosos e experientes pesquisadores alemães. Pelo seu gabinete de pesquisa passaram os maiores sábios de seu tempo. Escreveu diversos livros. Maximiliane Perti, professor da Universidade de Berna, escreveu 3 livros. J. K. Friedrich Solner, professor de Astronomia e Física da Universidade de Leipzig, publicou Provas Científicas da Sobrevivência. Dr. Auguste Ludwig, publicou A História das Pesquisas Psíquicas, da Antiguidade aos Nossos Dias. Dr. Gustavo Agentecher, relata as experiências com a médium clarividente Senhora Reis no livro Percepção Extrasensorial. Professor Karl Blacher, catedrático de Química de Viena, editou O Oculto sob o ponto de vista das ciências naturais. Wilhelm Wundt, psicólogo alemão, pesquisador psíquico. W. Weber, fisiologista alemão, pesquisador psíquico. Karl Gereche, patologista, pesquisador psíquico. Heinrich Braun, químico alemão, pesquisador. Gustav F. Fechner, cientista alemão, pesquisador. Itália. Cesare Lombroso, criminologista, professor de medicina de Turim, eminente pesquisador psíquico, dirigiu diversos grupos de pesquisa formados por eminentes sábios da época. Escreveu Hipnotismo e Mediunidade. Após atacar a veracidade das manifestações, encontrou-se com sua mãe, em espírito, numa reunião de materialização com a médium Eusapia Palladino. Dr. Eurico Morcelli, especialista em enfermidades nervosas e mentais, professor da Universidade de Gênova. Publicou 3 livros. Dr. Giovanni Schiaparelli, diretor do Observatório Astronômico de Milão, sábio conhecido, fez parte da comissão que estudou a médium Eusapia Palladino. Dr. Francisco Porro, professor da Universidade de Gênova e diretor do Observatório de Buenos Aires, pesquisador. Pierre Curie, descobridor do elemento químico rádio, pesquisador. Dr. Giuseppe Laponi, médico, professor de antropologia, médico dos Papas Leão XIII e Pio X, escreveu Hipnotismo e Espiritismo. Dr. Ernesto Bozano, professor da Universidade de Turim. Tornou-se, sem dúvida, um cientista do espírito de alta nomeado e polemista sério, tendo refutado a obra de René Sudré. Um dos mais sérios divulgadores das ideias espíritas em sua essência. Possui obras de importante teor doutrinário e científico. Gino Trispioli, advogado e professor da Universidade de Milão, escreveu diversas obras no campo espiritual ou profissional. Ditou obra mediúnica em 1946. Dr. Rocco Santo Liquido, professor universitário, diretor-geral da Saúde Pública de Itália, conselheiro de Estado, presidente do Instituto Metapsíquico, pesquisador e escritor. Dr. Inocêncio Calderoni,
fundador da revista Filosofia della Scienza. Publicou o resultado de pesquisa mundial que fez sobre a reencarnação. Outros países. Amedras Nath Banerjee, professor universitário de Jaipur, Índia, pesquisou junto com sua equipe milhares de casos de reencarnação. Alexandre Aksakov, da Academia de Leipzig, conselheiro de Estado da Rússia. Autor de diversas pesquisas e livros sobre alguns dos mais conhecidos sensitivos. Autor de um caso de desmaterialização e animismo e espiritismo refutação à obra de Artman. Haraldo Nilsson, reverendo, professor de teologia em Reykjavik e coadjutor da catedral da mesma cidade, Suécia. Escreveu o livro O Espiritismo e a Igreja. Nils Jacobsson, psiquiatra sueco, escreveu uma das mais sérias obras sobre parapsicologia dos tempos modernos, 1971, Vida sem Morte. Friedrich Jensson, pintor sueco, desenvolveu pesquisas na área de gravação de vozes de espíritos. Escreveu Telefone para o Além. Konstantin Raudive, psicólogo, pesquisador de vozes de espíritos e das suas gravações. Dedicou mais de 10 anos de sua vida fazendo experiências sobre EVP Electronic Voice Phenomena. Com a colaboração de especialistas em eletrônica gravou mais de 100.000 audiotapes, a maioria estritamente sob condições de laboratório. Muitos engenheiros, cientistas e especialistas trabalharam com Raudive ao longo dos anos. O físico professor Alexander Schneider foi um deles. Em 1969, Raudive e Schneider foram agraciados com o primeiro prêmio dado pela Associação Suíça de Parapsicologia por seus trabalhos na gravação de vozes do além. Roberto Volterri, especialista em eletrônica e autor do livro Psicotrônica. Casal Kirlian, responsáveis pelo desenvolvimento das fotografias Kirlian. Doutores Carlis Oziz e Ingo Swan, com notáveis experimentos em viagens astrais, ou experiências fora do corpo. Leonid Vassiliev, professor da Universidade de Leningrado URSS, pesquisador. Brasil. Dr. Elane Guimarães Andrade IBPB Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, São Paulo, Brasil, com pesquisas sobre modelo organizador biológico, corpo espiritual, reencarnação e poltergeist, teoria corpuscular do espírito, a matéria psi, tese, psiquântico, transcomunicação instrumental, etc., publicadas em 18 obras, entre livros, monografias e teses. Dr. Nubor Fakuri, neurologista e neurocirurgião, professor da Unicamp Universidade de Campinas, Brasil, fundador e diretor do Instituto do Cérebro, com pesquisas sobre a neurofisiologia da mediunidade e outras. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, doutor em neurociências, mestre em ciências pela USP Universidade de São Paulo, Brasil, diretor clínico do Instituto Pineal Mind, responsável pela Universidade Internacional de Ciências do Espírito, Uniespírito. É destacado pesquisador na área da psicobiofísica e do papel da glândula pineal em fenômenos como a mediunidade, utilizando tecnologias de ponta. Dr. Carlos Augusto Perandrea, perito judicial especializado em grafoscopia, comprovando pela grafoscopia a escrita de espíritos, através de médiuns, psicografia. Universidades, como a Universidade de São Paulo, USP Brasil, incluindo em seu currículo curso de Medicina e Espiritismo, Integração Cérebro, Mente, Corpo e Espírito. Associação Médico Espírita de São Paulo realizando, por mais de 30 anos, congressos, seminários e jornadas voltados para as questões da saúde sob ótica espírita, tais como Interação Cérebro-Mente, Dr. Nubor Fakuri. Universo dos Fenômenos Paranormais e Mediúnicos, Dr. Walter da Rosa Borges. As Bases Neurológicas das Atividades Espirituais, Dr. Nubor Fakuri. Ação do Espírito sobre o Sistema Imunológico, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira.
Tratamento biopsíquico espiritual, Dr. Jaeder Rodrigues de Paulo. A síndrome da personalidade múltipla, Hermínios Miranda. Limites entre processo obsessivo e doenças mentais, Dr. Jorge Andrea. Corpo espiritual e sua natureza, Dr. Alcione Rebelo Novelino. Ectoplasma, aspectos teóricos e práticos, Professor Dr. Mateu Tubino. Kirliangrafia, Dr. Wilson Pickler. Regressão de memória para fins terapêuticos, Doutora Maria Júlia Prieto Pérez. Neurofisiologia, estados alterados de consciência, Dr. Fernando Luiz de Azevedo Rabelo. Epífise, glândula da vida mental, Doutora Marlene Rossi Severino Nobre. As funções verticais do cérebro, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Bioenergia e corpo energético, de interação físico e extrafísico. Fonte do mapeamento da acupuntura, Dr. Samuel de Souza. Conteúdo produzido pela Fundação Espírita André Luiz. Fonte, livro Conversando sobre a Morte, ou Epistemologia da Morte, Álvaro Gespino, Rio de Janeiro, Edições Seude, 1994, primeira edição. Capítulo 15. Obsessão espiritual. Conforme explica Allan Kardec, o codificador do espiritismo, a obsessão é uma ação permanente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. É uma ação permanente e não esporádica, em que o espírito perseguidor permanece junto ao obsidiado, usando todos os recursos que conhece, e dos quais consegue lançar mão, para alcançar o que pretende. Ultimamente a obsessão espiritual vem aumentando na Terra, causando perturbações e sofrimentos os mais variados, que a medicina muitas vezes diagnostica como sendo problemas mentais. Há grande número de pessoas em tratamento psiquiátrico cujos problemas não estão em suas mentes, mas no domínio que algum ou alguns espíritos exercem sobre elas. Esses espíritos são geralmente inimigos de passadas encarnações a se vingarem daqueles que os prejudicaram, fizeram-nos sofrer e os quais não conseguiram perdoar. Já outros casos ocorrem devido a ódios desenvolvidos nesta mesma vida, como por exemplo, quando alguém que foi assassinado, se dedica a tentar vingar-se de seu assassino. Em muitos casos esses vingadores acabam se acompliciando com espíritos peritos desse tipo de ações, podendo causar inúmeros males e problemas ao obsidiado. Há também aqueles processos obsessivos que têm sua gênese em condutas viciosas, ou que estejam em conflito com valores morais, porque nestes casos os semelhantes se atraem. Nas atividades mediúnicas nos centros espíritas, e também na bibliografia psicografada, encontram-se inúmeras narrativas sobre pessoas que frequentavam ambientes de baixo nível moral espiritual, como por exemplo, lupanares, onde atraíram espíritos viciados em sexo que passaram a acompanhá-los, induzindo-os à luxúria e à devassidão, a fim de poderem locupletar-se com as energias sexuais degeneradas que eram geradas desses atos. Da mesma forma com relação aos mais diversos vícios, e até mesmo a condutas desonestas ou outras que ferem a ética cósmica. Todos nós temos as companhias espirituais que atraímos através das nossas atitudes e ações, e é nesses embates ao longo das reencarnações que vamos amadurecendo e nos melhorando até o momento em que nossa própria vivência seja de molde a afastar espíritos negativos e ser um polo de atração a espíritos nobres, cuja presença proporciona infinita felicidade e bem-estar. Pergunta: um espírito pode ser eternamente mau? Resp. Quando Kardec fala em espíritos maus não quer dizer que eles o sejam eternamente ou que já tenham sido criados assim. Eles não são diferentes de nós outros, apenas escolheram viver em desacordo com as leis cósmicas descendo moralmente aos mais diversos níveis, desde aqueles que são maus apenas para os objetos do seu ódio, até aqueles terrivelmente perversos, cruéis, verdadeiros monstros de maldade e perversões de toda a natureza. Mas o espírito nunca regride em sua evolução.
Os valores adquiridos permanecem latentes em seu inconsciente e suas quedas morais são temporárias, mesmo que durem milênios, isto porque a essência do espírito é, por assim dizer, uma fagulha da essência do próprio Criador. Muitos espíritos, ao alcançarem um grau mediano de evolução através das experiências reencarnatórias no bojo do tempo, quando se lhes começa a despertar a consciência divina, ou mente espiritual, sinalizando para maior evolução espiritual, preferem as atrações inferiores, mergulhando fundo nas paixões. E nesses impasses entre os ditames da consciência e suas escolhas, tratam de abafar os chamamentos divinos, isolando-se da essência do próprio espírito. É como se envolvessem a consciência num energismo de negação, abafando-a. Mas todos eles, dos maus aos piores, um dia se cansarão da própria maldade, retomando o caminho da evolução. Deus não iria criar seres que pudessem, para sempre, voltar-se ao mal. Há inúmeras narrativas de espíritos através da psicografia, sobre episódios em que algum desses terríveis chefões do mal acaba abandonando as regiões inferiores, decidido a mudar de vida, passando a preparar-se para novas reencarnações que, certamente, serão muito sofridas. Nesses casos geralmente é a atuação de alguém que lhe é muito caro, como por exemplo, a mãe, que desce das regiões de luz e harmonia para convencer aquele ser amado a mudar de rumo. Esses sofrimentos que deverão vivenciar não refletem castigos, mas sim, a necessidade de alijarem de seus corpos espirituais todos os resíduos tóxicos, ou toxicidade, que acumularam ao longo do tempo. Isto, além de vivenciarem situações nas quais deverão resgatar culpas adquiridas. Um espírito só pode elevar-se a planos superiores e felizes, quando não mais tiver seu corpo espiritual carregado com esse tipo de toxicidade, e nem graves culpas ainda não resgatadas, pesando-lhe na consciência profunda. Os espíritos que alcançaram maior grau de evolução, cujas almas já se encontram mais amplamente iluminadas pela luz de suas próprias consciências, que é a luz de Deus no espírito humano, não mais se sentem atraídos pelos chamamentos inferiores. Aquela lenda sobre o anjo que sentia inveja e tinha a ambição de assemelhar-se a Deus e por isso foi lançado ao inferno, tem simbolismos outros, porque um ser espiritual tão elevado não cai. A ambição, a inveja, o ódio, o egoísmo e assemelhados, são valores negativos que somente vigoram nas faixas primárias de evolução. As obsessões espirituais ocorrem em variados graus, desde as mais leves até a fascinação, a subjugação, e podendo chegar à possessão, como naquele episódio narrado em Mateus 8:2834, quando Jesus expulsou uma legião de demônios que dominava 2 homens, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho, mas que depois de libertos retomaram suas vidas normais. Certamente aqueles demônios nada mais eram do que espíritos maus que os obsidiavam. Nos casos mais leves a influência do espírito se restringe a provocar raiva, irritação, depressão, agressividade, indução a praticar ações negativas, etc. Já a fascinação é muito perigosa, porque é uma espécie de fanatização. Há certa jovem que era médium vidente e participava de reuniões mediúnicas no centro espírita. Um obsessor passou a se apresentar a ela com a caracterização de um conhecido e elevado mentor espiritual, isto fora das atividades no centro, e lhe dizia que ela era uma escolhida para realizar grande missão, elogiando-a sempre, estimulando sua vaidade. Essa jovem, apesar de tudo o que já conhecia a respeito desse tipo de obsessão, dos perigos da vaidade na vida de um médium, e sem se questionar ou estranhar o fato dele nunca aparecer durante os trabalhos mediúnicos do centro, foi se deixando envolver. E quando alguém procurava alertá-la para o que realmente estava acontecendo, ela dizia que seu mentor espiritual já a havia prevenido para não cair nessa conversa. Sua situação foi piorando tanto que a família acabou precisando interná-la para tratamento psiquiátrico. Pergunta: que é possível fazer para curar uma obsessão?
Resp. Em qualquer processo de obsessão espiritual, o remédio está numa mudança de conduta que deve assentar-se no pensamento e nos sentimentos focados no bem, no amor, no perdão, na paz, em leituras edificantes, na oração, etc. Está no abandono de vícios prejudiciais ao corpo e à mente, em atividades que visam ajudar quem está sofrendo, ou seja, fazer o bem. A cura depende principalmente do obsidiado, do esforço que faça para melhorar-se. Quando consegue desenvolver amor em seus sentimentos, transformando numa constante em suas atitudes, estará elevando a própria frequência vibratória, fugindo à sintonia que tinha com o espírito obsessor. Isto é muito importante, mesmo porque as perseguições espirituais movidas por sentimentos de vingança mostram que o perseguido de hoje é o ghost de ontem, ou seja, tem uma dívida kármica que precisa resgatar. Nestes casos, a melhor forma de resgatá-la está em conseguir o perdão do obsessor e ajudá-lo a encontrar o caminho para seu próprio crescimento espiritual. No Brasil, os centros espíritas ajudam muito com os trabalhos de desobsessão que são realizados com muito amor. Quando algum espírito perseguidor, ou mesmo alguma entidade de baixíssima condição espiritual é envolvido nas vibrações de amor do grupo, observa-se nele grandes mudanças. Um espírito de baixa vibração geralmente é visto pelos médiuns videntes com aparência feia e até mesmo horrível, e vestido ou envolvido em roupagens escuras, mal cheirosas e de desagradável aspecto. Mas, quando recebe a vibração de amor do grupo e do médium que o incorpora, algo nele começa a se desintegrar. Então, o doutrinador conversa com ele, levando a ver como está prejudicando a si mesmo, atrasando a própria evolução. Procura levá-lo a perdoar e a se afastar de quem está perseguindo. Os espíritos benfeitores, responsáveis pelo trabalho, também usam inúmeros outros recursos, tais como trazer algum espírito que foi muito querido ao obsessor, para tentar convencê-lo a perdoar e abandonar a perseguição. Assim, com o desenrolar dos trabalhos até a sua aparência vai se modificando para melhor. Mas a cura sempre depende principalmente do obsidiado, do esforço que faça pelo próprio crescimento e iluminação. Quando passa a vivenciar o perdão, a mansuetude, a fraternidade plena, o amor posto em ação, o obsessor acaba perdendo a sintonia com ele e a obsessão se acaba. Pergunta: e nos países onde não há centros espíritas para fazerem esse atendimento? Resp. Os espíritos benfeitores sempre encontram meios para ajudar, mas essa ajuda sempre depende principalmente da pessoa que está sofrendo essa obsessão. Nessas circunstâncias, em razão dos sofrimentos causados pela obsessão, essa pessoa tende a buscar ajuda divina. Com isso, ela gera maior sintonia com os benfeitores espirituais que poderão ajudá-la melhor, inclusive inspirando-lhe ideias e ações que irão repercutir no espírito perseguidor, que também necessita de ajuda. Mas há também aquelas situações em que podemos ser assediados por espíritos que foram nossos companheiros ou comparsas em alguma ou algumas encarnações anteriores e que desejam dar continuidade àquelas vivências. Para melhor esclarecer, vamos narrar um fato real, omitindo apenas o nome do personagem, que chamaremos de José. José conheceu o Espiritismo aos 22 anos de idade, através do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, seguindo por outras leituras e ouvindo palestras que iam fornecendo informações e esclarecimentos cada vez mais extraordinários sobre a vida e as leis universais que a tudo regem, e resolveu começar a realizar mudanças que achava necessárias em sua conduta, a partir dos pensamentos, palavras, atitudes e ações. José não era médium ostensivo, mas tinha grande sensibilidade mediúnica e por diversas vezes já tinha percebido a presença de seu mentor espiritual, aconselhá-lo. Entendia que aquela voz que escutava em sua mente como se fosse seu próprio pensamento, mas com um timbre bem diferente da sua própria voz e expressões que sabia não serem suas, eram do mentor. Também o identificava pela presença que lhe transmitia uma sensação de confiança,
de contentamento e de elevação espiritual. Sentia que poderia confiar nele plenamente, e seus conselhos eram sempre no sentido de ajudá-lo em seu crescimento interior e aconselhá-lo nas atividades que vinha exercendo numa casa para idosos, ajudando-os inclusive a não temerem tanto a morte, que sabiam próxima. Mas, depois de algum tempo José começou a sentir alguma dificuldade em conseguir acreditar plenamente em Deus e na justiça das suas leis, porque sempre que uma ideia dessa natureza lhe passava pela mente, imediatamente uma voz diferente, mas com forte potencial de persuasão refutava, e geralmente apresentava argumentos que iam aos poucos conseguindo minar a crença de José em Deus. Mas ela nunca deixou de crer em hierarquias superiores que regiam a vida e os acontecimentos, dentro das leis cósmicas. Também nos demais ensinamentos espíritas ele cria plenamente, apesar das refutações daquela voz. Com o passar do tempo, José vinha conseguindo abandonar posturas de orgulho e prepotência que lhe pesavam na alma, tornando-se mais humilde e mais fraterno. E aos poucos foi conseguindo identificar que aquela voz diferente que o induzia à descrença, que dava gargalhadas quando ele orava, não era de um obsessor espiritual, mas de alguém de cujo companheirismo desfrutaram em algumas encarnações anteriores, acompliciando-se com ele em lutas políticas e em ideias filosóficas, sempre com cunho ateísta. Buscando ajuda pela oração, entendeu que a sua tarefa era encaminhar esse companheiro para uma rota espiritual ascensional como essa que ele mesmo já havia encontrado, ou seja, a do amor, da paz, da harmonia, do trabalho pelo bem, etc., que deveria orar sempre por ele, envolvendo-o em vibrações de amor e de luz. E foi o que fez. De início essas ações eram recebidas com ironia, mas aos poucos, muito lentamente, era possível perceber mudanças em sua maneira de ser. Já não gargalhava nem ironizava. Certa madrugada José acordou percebendo a presença de seu mentor espiritual, de outros espíritos de maravilhosa vibração, e também a do seu ex-companheiro. Começou então a falar mentalmente com ele, dizendo-lhe da importância de mudar o rumo dos passos na direção da evolução espiritual, por ser esse o único meio para se encontrar felicidade, paz e harmonia interior, etc. Disse que ali estavam presentes espíritos que lhe foram muito queridos em vidas passadas e que tinham vindo buscá-lo para ajudá-lo nessa sua nova etapa evolutiva, e que se ele fizesse uma prece, elevaria o próprio teor vibratório de forma a poder vê-los. As sensações maravilhosas, divinas, nas quais José passou a sentir-se envolvido, demonstraram-lhe que seu ex-companheiro havia finalmente encontrado o amor, esse amor que desfaz os ódios e nos torna partícipes da vida plena, onde a felicidade é verdadeira e eterna. José entendeu também que muitas vezes a administração superior permite que sejamos assediados por espíritos que, sem serem nossos inimigos, decidiram se nos desviar do bom caminho. Então podemos entender que, em qualquer caso de obsessão, o papel do obsidiado deve ser o de gerar influência positiva, fortemente amorosa, sobre o obsessor, com a finalidade de conseguir que ele se modifique e possa ser ajudado a mudar de rumo. Capítulo 16. E os sonhos? Muitos dos sonhos refletem nossas vivências na dimensão espiritual. Quando adormecemos saímos do corpo carnal, em nosso corpo espiritual, embora permaneçamos ligados a ele por filamentos fluídicos, conhecidos como cordão prateado. Essa saída do corpo carnal é conhecida como desdobramento, desprendimento, viagem astral, etc. Muitos médiuns se desdobram durante uma reunião mediúnica, sempre assessorados por seus guias espirituais, para desenvolverem alguma atividade socorrista na dimensão espiritual. Também há pessoas que eventualmente conseguem desdobrar-se em estado de vigília, podendo visitar lugares e pessoas. Muitos deles depois narram aos visitados o que viam e ouviram e estes, admirados, confirmam tudo. Vale citar, dentre muitas outras, as pesquisas do inglês Robert Crowcall, geólogo,
M.Sc, Ph.D, pesquisador, escritor, e que é mais um exemplo de que ciência e espiritualidade podem caminhar juntas. Quando aposentado, em 1952, Krokal começou a coleta de registros de pessoas que tiveram experiências fora do corpo, acumulando vários milhares de tais registros. Publicou inúmeros livros entre 1960 e 1970, dividindo o material em 6 categorias principais e descrevendo as centenas de casos pesquisados. Há também as EQMs, experiências de quase morte, vistas em capítulo anterior. E mesmo na Bíblia existem referências sobre desdobramento. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui muito triste, no ardor do meu espírito. Ezequiel 13:14. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios 12:24, diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Quanto aos sonhos, há vários tipos. Há aqueles em que ficamos flutuando sobre o corpo físico, envolvidos pela onda de pensamentos da nossa mente ou mergulhados em imagens do subconsciente ou mesmo do inconsciente, revendo acontecimentos recentes e até mesmo cenas de vidas passadas. Essas imagens geram sonhos que, geralmente, nos parecem sem sentido. Há também aqueles que são gerados pela nossa própria imaginação, com situações ou imagens que podem estar refletindo nossas preocupações, expectativas, emoções, etc. Há os sonhos produzidos pelas nossas andanças na dimensão espiritual onde podemos exercer atividades, encontrar-nos com parentes, amigos, instrutores e também com inimigos desta e de outras existências. Esses seres com os quais nos encontramos são geralmente espíritos, mas podem ser também pessoas aqui do mundo físico que, como nós mesmos, estão em momentos de desprendimento pelo sono. Nessas andanças vige a lei de afinidades, que determina a qualidade das companhias espirituais e dos ambientes que buscamos enquanto nosso corpo físico repousa. O religioso buscará um templo, o viciado irá à procura de onde possa continuar a saciar seus vícios e assim por diante. Infelizmente, a maioria das pessoas se vale do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Há pessoas que, durante a liberdade do sono, vão em busca de ações que não têm coragem de vivenciar no cotidiano, em razão de preconceitos ou crenças. Muitas obsessões espirituais têm início e continuidade nessas caçadas de emoções, podendo gerar graves consequências. Por isso, quem quiser precaver-se, quem deseja mais dignas e proveitosas andanças durante o repouso do corpo, deve lembrar-se da oração antes de dormir, pedindo a Deus, ou a seres superiores que o protejam de todos esses gritos e o conduzam a vivências mais nobres, mais proveitosas e dignificantes durante o sono. Nessas caminhadas fora do corpo, normalmente, a nossa ligação com a matéria não nos permite muita lucidez. Por isso, muito do que vemos e vivenciamos, nossa mente, em conexão com o cérebro carnal através do cordão prateado, interpreta de forma distorcida, permanecendo apenas vagas impressões ou emoções. Mas há também pessoas que se lembram com maior nitidez do que sonharam. Acontece também que em alguns sonhos podemos estar plenamente conscientes da situação, ou seja, sabemos que nosso corpo físico está dormindo enquanto nós nos encontramos nessa outra dimensão, por vezes participando de encontros, cursos, palestras e mesmo de trabalhos de assistência espiritual a pessoas necessitadas, sempre acompanhados por espíritos benfeitores. E muitas vezes, então, quando já estamos acordando,
Temos clara lembrança do que estávamos vivenciando, mas geralmente, conforme vamos despertando, aquelas imagens ou lembranças vão se desfazendo rapidamente. E há ainda os sonhos produzidos pelos espíritos, bons ou maus, que nos querem dar avisos, orientações ou então desejam nos perturbar. De outras vezes, nos lembramos nitidamente de um sonho ao acordarmos e ela permanece viva em nossa memória. Isto pode significar que se trata de um sonho premonitório, ou então um aviso ou orientação que um benfeitor espiritual nos quer passar. Os sonhos premonitórios ou proféticos normalmente se apresentam em formas simbólicas, geralmente com tintas fortes, e dificilmente podem ser interpretadas com antecipação. Um sonho premonitório, quando muito nítido, forte, marcante, e quando quem o teve o vê acontecendo, materializando-se em fatos, pode gerar uma espécie de quebra dos seus referenciais, mexendo com seus parâmetros de forma, por vezes, até desequilibrante, e durar períodos que podem ser de minutos a semanas ou muito mais. Um sonho dessa natureza aconteceu com uma pessoa a quem chamaremos de N. Vários meses antes do desastre de Fukushima, no Japão, que aconteceu em 2011, N sonhou que estava num andar muito alto de um edifício, acompanhado por um ser que não via, mas sabia que estava a seu lado e que era seu mentor espiritual. Olhando pela janela, viu um grande avião voando muito baixo, vindo na direção do edifício, e gritou, aflito, esse avião vai cair. E caiu, bem na frente do edifício. Em seguida, vinha outro avião do mesmo tamanho e também caía no mesmo lugar do primeiro, gerando fortíssima explosão. N acordou sobressaltado, permanecendo nitidamente em sua memória todos os detalhes do sonho, com suas 3 ocorrências, queda de um avião, depois de outro, e a explosão. Alguns meses depois, N acordou de madrugada lembrando-se daquele sonho, como se acabasse de tê-lo tido. Sentou-se na beira da cama, dizendo a si mesmo, vão acontecer 3 grandes e graves acidentes no mesmo lugar. Abriu os olhos e o aparelho de vídeo mostrava as horas 3h33. Um arrepio percorreu-lhe o corpo. Sentiu que aquele número 3, repetido 3 vezes, lhe reafirmava que o sonho iria se realizar. E realizou-se. Um terremoto de 8,9 graus na escala Richter seguido de um poderoso tsunami abalaram o Japão na madrugada do dia 11 de março, horário de Brasília, de 2011. O terremoto e o tsunami provocaram danos na usina nuclear de Fukushima, localizada na região nordeste da ilha, com grave vazamento de radiação. Os níveis de radiação no entorno da usina superaram em 8 vezes o limite de segurança, forçando a evacuação da população em um raio de 20 quilômetros ao seu redor. Foram, assim, 3 acontecimentos desastrosos: terremoto, tsunami e vazamento na usina nuclear de Fukushima. Essa foi uma experiência tão assustadora para N, que deixou marcas em seu psiquismo. Depois disso, ele passou a prestar mais atenção a assuntos relacionados com a espiritualidade. Talvez a finalidade dessa premonição tenha sido essa. Também a Bíblia narra inúmeros casos de premonições e profecias, como aquela do faraó que viu em sonhos 7 vacas gordas e bonitas serem engolidas por outras 7 magras e raquíticas. E foi José, bisneto de Abraão, citado no Antigo Testamento, em Gênesis 37, quem lhe interpretou o sonho, dizendo que viriam 7 anos de colheitas fartas e depois outros 7 anos de fome. Então, o Egito passou a armazenar trigo e outros cereais durante os 7 anos de fartura que vieram, tanto que deu para sustentar todo o povo durante os 7 anos seguintes que, sem tais providências orientadas pelo sonho do faraó, teriam sido de grande fome em todo o país. Inúmeras pessoas têm sonhos premonitórios e mesmo de avisos e de orientações, mas a maioria não lhes dá valor, ou não os entende. Uma senhora, que chamaremos de R, ficou sozinha, sem meios para criar seus 5 filhos. Foi orientada, então,
a vender livros de casa em casa, um trabalho penoso, mas que estava lhe permitindo alimentar a família. Mas, a empresa que lhe repassava os livros em consignação, exigiu que ela abrisse uma firma para os devidos registros. Por nada entender desses assuntos, procurou um contador que abriu a firma e se encarregou de pagar mensalmente o carnê do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, com o dinheiro que ela lhe repassava para esse fim. Decorridos alguns meses, R sonhou que estava num restaurante que era do INPS. Na mesa, à sua frente, estava o prato com a refeição, mas quando ela ia começar a comer, veio um garçom e retirou o prato com ar raivoso, levando-o embora. R levantou-se para ir atrás do garçom, mas viu-se cercada por uma nuvem de insetos. Quando se viu livre deles, percebeu que embaixo do casaco que usava estava cheio de aranhas, escorpiões e outros insetos horríveis. Passou então a gritar por socorro e tentar livrar-se deles, acordando muito assustada. Impressionada com o sonho, tentou entender seu significado. No restaurante do INPS estavam lhe negando o alimento e ainda por cima, aqueles insetos perigosos. O que tem a ver com o INPS? Perguntou-se, e lembrando-se do carnê foi procurá-lo. Estava com atraso de 3 meses nos pagamentos. No dia seguinte foi à procura do contador, que tentou se justificar, mas acabou pagando os atrasados. Esse foi um sonho de aviso, produzido sem dúvida pelos seus benfeitores espirituais. Pergunta: por que acontece de não nos lembrarmos do que sonhamos, ou dos sonhos serem vagos e geralmente estranhos e até mesmo absurdos? Resp. Isso ocorre porque ao acordarmos, quando o cérebro do corpo espiritual interpenetra o carnal, as imagens que traz da memória se recodificam pelos arquivos do cérebro carnal. Isto porque as condições espirituais são dimensionalmente diferentes das materiais. As memórias registradas no cérebro do corpo espiritual, não encontrando suporte para imprimi-las no cérebro físico, desaparecem deste. É como se alguém fizesse um trabalho altamente sofisticado num computador de última geração e quisesse exportá-lo para um equipamento desses antigos, apelidados de dinossauros. Não conseguiria. É também em razão dessas diferenças vibracionais que não conseguimos ver ou ouvir os espíritos nem o mundo espiritual, a não ser os médiuns que, de alguma forma, conseguem romper parcialmente essa barreira entre os dois mundos, o físico e o espiritual. Entretanto, todas as pessoas, com maior ou menor intensidade, têm algum tipo de percepção. Essas questões são, de fato, muitíssimo complexas e só poderemos começar a descortiná-las levemente depois que retornarmos à dimensão espiritual pelas portas da morte. E tudo isso representa apenas uma infinitésima parte das possibilidades de aprendizados futuros, nos infinitos caminhos da eternidade. Então, nada de tocar harpa na beira da nuvem ou cantar louvores pela eternidade afora, pois essa outra dimensão não é um lugar de repouso eterno, mas um universo paralelo ao nosso, onde a vida se desenvolve com infinitas possibilidades de aprendizado e progresso, muito além dos limites da nossa compreensão. Notas: corpo espiritual. O apóstolo Paulo também falou sobre esse corpo em 1 Coríntios 15:44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Kardec denominou de perispírito. Trata-se de um corpo pré e pós-existente à nossa vida na matéria. É o nosso corpo verdadeiro e é ele que preside o desenvolvimento do corpo físico desde a concepção, aliado a questões ligadas à hereditariedade do feto, etc. Quando esse corpo sofre ações destrutivas que foram feitas contra o corpo físico, como acontece, por exemplo, nos casos de suicídio, a sua restauração geralmente só se consegue mediante nova reencarnação, onde as mazelas se materializam no novo corpo carnal, corrigindo os estragos feios no espiritual. É por isso, também, que nascem tantas crianças com problemas físicos ou de saúde.
É pelo corpo espiritual que a vida se manifesta no corpo físico, posto que se liga a ele célula a célula, e quando a pessoa morre, seu corpo espiritual se desliga, retornando ao mundo espiritual, seu verdadeiro lar. Na dimensão espiritual, os espíritos vivem em seus corpos espirituais, que são mais densos nos habitantes das zonas mais próximas da Terra e mais diáfanos e luminosos, quanto mais elevadas essas regiões, refletindo sua própria elevação. É por isso que se diz espírito de luz ou ainda, espírito trevoso. Cordão prateado, como a própria palavra sugere, trata-se de uma espécie de cordão de coloração prateada, formado por filamentos fluídicos que ligam o corpo espiritual ao físico, assegurando-lhe a perfeita realização das funções biológicas vitais durante o período do sono, quando o corpo espiritual se desprende e se afasta para interagir no mundo espiritual. Esse cordão, que pode se alongar a distâncias incomensuráveis durante o desdobramento, é essencial para a vida orgânica, e só se rompe com a morte do corpo físico. Não é feito de material suscetível a atritos ou acontecimentos que possam vir a rompê-lo. Capítulo 17. Oração. Pergunta: a oração tem ou não algum valor? Resp. Desde várias décadas as áreas da saúde, principalmente nos Estados Unidos, têm se dedicado a realizar pesquisas sobre a oração, e esses resultados têm sido apresentados tanto em publicações científicas quanto em sites especializados. Uma dessas pesquisas foi publicada no Southern Medical Journal, após análise de grande número de estudos médicos, realizada por uma equipe de profissionais da Newsmax et al., ao pesquisar os efeitos que a oração provoca no cérebro, demonstrando que há vários benefícios quando a pessoa ora. Sem promover qualquer religião, os pesquisadores estudaram como a oração afeta o cérebro e o que essa prática pode oferecer para a saúde física, mental e emocional das pessoas. A comunidade médica que participou da pesquisa também percebeu que a prática da oração muda as 4 áreas do cérebro humano: lobo frontal, o córtex cerebral, os lobos temporais e o sistema límbico. Além desses, os médicos conseguiram perceber mais inúmeros outros benefícios que foram comprovados cientificamente. Os resultados mais destacados são que a oração pode diminuir a dor, diminuir o risco de morte por ataque cardíaco, de derrame cerebral, de ansiedade e de depressão. Também ficou provado que orar melhora o sistema imunológico e outros sistemas. O professor Harold G. Koenig, da Universidade de Duke, disse à revista Newsmax et al., as pesquisas têm demonstrado que a oração pode evitar que as pessoas fiquem doentes, e até mesmo quando adoecem, a oração pode ajudá-las a melhorar mais rápido. Dr. Andrew Neuberg, diretor de pesquisa na Universidade Thomas Jefferson, na Pensilvânia, e autor do livro E God Won't Go I, liderou um estudo em que ressonâncias magnéticas do cérebro mostraram que há poder na oração. Uma pesquisa com um grupo de pacientes operados do coração mostrou que a incidência de mortes durante o período de recuperação era maior entre os que não praticavam nenhuma fé. O estudo também constatou que a oração é muito semelhante a um treinamento físico para o cérebro. Os resultados sugerem mudanças hormonais e nos sistemas imunológico e nervoso autônomo, diminuindo batimentos cardíacos, pressão sanguínea e estresse. Em um de seus estudos, Neuberg tinha pacientes idosos com problemas de memória. Eles oraram todos os dias durante 12 minutos por 8 semanas. Os resultados da ressonância mostraram o cérebro dramaticamente diferente após a conclusão do experimento. Uma pesquisa desenvolvida por Lisa Miller, professora e diretora da Clínica de Psicologia e diretora do Instituto de Espiritualidade para o Corpo e a Mente, na Universidade de Columbia, conduziu um estudo com 103 pessoas que estavam em um alto risco de depressão. Usando ressonância magnética, ela descobriu que os que têm o hábito de orar tendem a ter um córtex cerebral mais espesso, o que é associado a um menor risco de depressão e ansiedade. O médico Herbert Benson,
da Faculdade de Medicina de Harvard, afirma que o estresse é responsável por pelo menos 60% das doenças que atingem o homem moderno. Além disso, faz o organismo produzir o agente inflamatório interleucina 6, que está associado a infecções crônicas, diabetes, câncer e doenças cardiovasculares.